Olá, bom dia. Olá, bom dia. Segunda-feira, 28 de novembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. A maior oferta de remédio reduz a morte por AIDS e amplia a expectativa de vida. E ainda, paintball, uma modalidade esportiva que vem crescendo no Brasil. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Os avanços no tratamento da AIDS e o maior acesso aos remédios ampliaram a expectativa de vida dos portadores da doença e reduziram o número de mortes no mundo. No Brasil, os bons resultados seguem a tendência mundial, mas os jovens brasileiros têm deixado de usar a camisinha, Cláudia. Pois é, Davi, e a prevenção ainda é a melhor saída, hein? 34 milhões de pessoas no mundo vivem com o vírus da AIDS, o HIV. O número é alto, mas a doença atingiu em 2010 os níveis mais baixos de novas pessoas infectadas pelo vírus e de mortes em decorrência da AIDS. Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, houve queda de 21% nos novos casos desde 1997, quando houve o maior número de infectados. O mesmo índice de queda nos óbitos desde 2005, ano em que atingiu o ápice. Os números, segundo o UNAIDS, são resultado dos avanços contra a doença e o maior acesso ao tratamento. É o que aconteceu em países da África, como Etiópia, Nigéria, Zâmbia e Zimbábue. Há realmente uma resposta efetiva ao investimento do ponto de vista das ações de prevenção, e a terapia tem sido um dos fatores. O Brasil acompanha a tendência mundial. As pessoas portadoras do vírus estão vivendo mais e o número de mortes em consequência da doença caiu. Mas por aqui há um problema grave. Os jovens estão deixando de usar a camisinha. Hoje o número de mulheres jovens contaminadas pelo HIV no país é maior do que o de homens jovens infectados. Sinal de que os dois lados têm falhado na hora de se prevenir. 95% da população brasileira afirma saber que a camisinha é a melhor forma de se prevenir contra a AIDS. Mas nós vemos uma redução do uso da camisinha dos mais jovens. Por isso que a orientação, a mudança de atitude e formas de mudar a atitude dos jovens pode ser decisivo. Para o coordenador do Polo de Prevenção de DST/AIDS da Universidade de Brasília, é preciso conscientizar os jovens sobre a importância da prevenção, mesmo que haja um tratamento para a doença. O tratamento não é fácil e não é a melhor saída. A melhor saída é a prevenção. E a prevenção é escolher melhor as parcerias sexuais e usar sempre o preservativo em todas as relações sexuais. As frequentes denúncias envolvendo organizações não governamentais, as chamadas ONGs, têm colocado sob suspeita a atuação dessas entidades. Essas instituições não podem ter fins lucrativos e devem desenvolver atividades de interesse público. A dúvida que surge é se as ONGs estão cumprindo o seu papel na sociedade. As organizações não governamentais surgiram com a finalidade pública de atuar, por exemplo, nas áreas de saúde e educação para complementar as atividades do Estado. O Irá é presidente da ONG Rodas da Paz. Sua entidade não recebe recursos do governo. O trabalho é totalmente voluntário. São realizadas atividades em prol de um trânsito seguro, com atenção especial para os ciclistas. De acordo com o Irá, as ONGs servem para promover ações sociais. A gente recebe centenas de bicicletas para doar para pessoas carentes que precisam, querem usar a bicicleta, mas não têm condições de comprar. Então a gente realmente chama vários parceiros, emissoras de rádio, correios, o Exército que ajuda com o caminhão para recolher as bicicletas. Um estudo do IBGE em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, feito em 2005, apontou a existência de 338 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos em todo o país, a maioria concentrada no Sudeste, principalmente em São Paulo. Algumas ONGs recebem ajuda financeira do governo. Este ano, mais de 2 bilhões da União foram repassados por meio de convênios e parcerias para as entidades.
Denúncias de corrupção envolvendo organizações não governamentais há tempo são noticiadas, como o caso dos sanguessugas, ocorrido em 2006, que tinha por finalidade desviar dinheiro para a compra de ambulâncias. E mais recentemente, as acusações de convênios com organizações suspeitas de desvio de dinheiro no programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes. Para Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, as fraudes acontecem porque não existe transparência no relacionamento do governo com essas entidades. O próprio governo tem hoje um sistema, que é o sistema de gestão de convênios e contratos de repasse. Se o governo disponibilizasse esse Siconv, ou algo semelhante, talvez até mais simplificado, nós poderíamos saber exatamente quem são os dirigentes dessa organização, quem é o responsável pela organização, quanto ela está recebendo do governo, o que ela se propõe a fazer. Por causa das irregularidades, o governo decidiu suspender os contratos com as organizações e entidades privadas sem fins lucrativos, firmados com todos os órgãos. A medida é para avaliar a execução do que foi contratado pelo governo até agora. Uma alternativa que, de acordo com a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, coloca em suspeita todas as ONGs. E essa atitude corrupta é a atitude de uma parte muito pequena das organizações não governamentais, e elas sim é que deveriam ser punidas, alvo das investigações e terem seus recursos suspensos. Cama, casa, escada e mesa. Está na hora de revisar os sinais. Cama, casa, escada e mesa. Você sabe o que é paintball? Essa é uma modalidade esportiva que vem crescendo no Brasil e pode ser praticada em diversos lugares, como uma construção, um parque ou uma mata. O objetivo é atingir o adversário com um tiro de tinta, Cláudia. Pois é, Davi, mas não é tão simples assim, hein? Eles têm uma missão a ser cumprida. Veja a reportagem da TV Brasil Pantanal. Você já ouviu falar em paintball? É um esporte de combate praticado por 12 milhões de pessoas em todo o mundo. E o Brasil é o segundo país em número de participantes, só perde para os Estados Unidos. Em Campo Grande, um grupo de amigos se reúne toda semana para praticar esta modalidade. Aos poucos, os jogadores vão chegando e já começam os preparativos. Coletes, joelheiras, máscaras, acessórios indispensáveis para a segurança do praticante. O colete acaba sendo mais para tático, né? A proteção, eu uso uma blusa de manga, principalmente para a gente jogar no mato, tem perigo de escorpião, alguma coisa, então mais para essa proteção, porque machucar mesmo não machuca. São utilizadas armas chamadas marcadores, com bolinhas com tintas coloridas. Durante a semana, os jogadores recebem uma missão e no domingo se reúnem para cumpri-la. Mas será que no Brasil tem competições de paintball? O paintball profissional, que é mais principalmente praticado nos Estados Unidos, é o paintball speed, eles chamam, que é esse tipo de marcador aqui. Ele é um marcador mais leve, é um marcador de mais velocidade de bolinha, que a gente chama de bolinhas por segundo. E é um paintball praticado num campo aberto com obstáculos infláveis. Então, para o pessoal ter mais facilidade para tiro, se você vai ver, ó, eles param um pouquinho mais rápido. E aqui, ele é um jogo um pouquinho mais lento. O jogo começa. Adrenalina, emoção e muita coragem. As equipes amarela e vermelha precisam encontrar a maleta contendo explosivos, de mentirinha, é lógico. Já nós temos que protegê-la. Quem é atingido troca de equipe. E no meio da mata tentávamos nos proteger. No alto, o sinalizador avisa: fim de jogo. Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia.